Turminha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para darmos início a mais uma aula. Hoje, dia 22/5/2020, nós vamos estar trabalhando com português. E lá na matéria de português, nós vamos falar sobre a personagem no contexto. Vocês vão pegar o livro 3 de vocês e abrir lá na página 59. Como já foi visto, todo conto conta com a participação de personagens. E nós sabemos a importância que tem os personagens em um conto, em uma história, né? Em uma trama. Todo personagem tem uma participação muito importante. Não só as personagens, nós também temos que contar com o espaço, com os objetos, com a estrutura do local, do ambiente onde vai ser feito toda aquela trama. Tá certo? Então vocês vão pegar o livro 3 de vocês e abrir lá na página 59. A personagem e o contexto. Como já foi visto, toda a história conta com a participação de algumas personagens. Mas em qual local essas personagens vivenciam a história? Observe o trecho. Lá no estômago do ogro, Pequetito o espetou tanto com a sua agulha que o malvado papão o cuspiu fora. O trecho apresenta o local em que uma parte da história acontece. Não foi só ali na parte em que fala do estômago do ogro que aconteceu toda a história. Ali foi só apenas uma pequena parte da história. Essa informação ela é muito importante, pois determina o espaço em que certa aventura de Pequetito ocorre, fato que influencia nas situações narradas no texto. O espaço é uma narrativa, é o local em que as situações acontecem e ele influencia diretamente em toda a história. Ou seja, o espaço é fundamental para a trama, para o desenvolvimento da história. Pensando no que você estudou sobre personagem e espaço, reflita, ou seja, pensa um pouquinho. E se a história de Pequetito acontecesse com uma personagem brasileira? Se a história de Pequetito acontecesse aqui no Brasil e acontecesse com uma personagem brasileira, em que local ela ocorreria? Quais seriam as características da personagem? Ou seja, como seria essa personagem? Será que ela continuaria sendo pequena igual Pequetito? Como ela ia se vestir? Compartilhe sua ideia conosco. Vocês podem estar compartilhando essas ideias aqui no grupo, para que nós possamos trocar essas informações, esses conhecimentos. Virem a página de vocês. Lá na página seguinte é o exercício de aplicação. O exercício de aplicação fica da página 60 a 61. Releia o trecho para responder as perguntas. Esse pequenino tinha tanta bravura que se aventurou em alto mar, navegando dentro de um chauã, remando com 2 hashi, até a capital do Japão, que é Tóquio, onde foi ter ao casarão de uma família que se encontrou com ele e convidou para morar ali. Na questão letra A, observem direitinho o que vocês vão ter que fazer. Os objetos da história de Pequetito são típicos da cultura japonesa. Ou seja, por que típicos da cultura japonesa? Porque aconteceu no Japão, tá certo? E se a história se passasse no Brasil? Que objetos poderiam ser usados por nosso herói? Se a história estivesse acontecendo aqui no Brasil, que objetos, os nossos heróis iriam utilizar? O Pequetito, observem bem que Pequetito ele usou objetos da cultura japonesa. Então agora nós vamos pensar num objeto que os nossos heróis brasileiros usariam. Na questão da letra B, na história de Pequetito, o pequeno samurai aventura-se navegando para Tóquio, capital do Japão. Se ele estivesse no Brasil e se dirigisse para a capital do país, para que cidade ele iria? Então vocês vão ter que colocar o nome da
capital do nosso país, tá bom? E na questão número 2, com uma cuia, que é o chauã, e um par de palitos, hashi, Pequetito viajou. Para onde? Ele viajou como, né? Por uma rodovia, por um rio, pelo mar ou pelo ar? Aí você vai marcar a questão. Do outro lado, se a personagem Pequetito tivesse viajado pelo ar, de quais objetos você acha que ele iria precisar se ele estivesse viajando pelo ar, né? Que objetos ele ia precisar? Escreva nas linhas a seguir. E a questão seguinte, gente, já é do exercício proposto, que é o exercício que a gente sempre costuma passar para vocês fazerem aí em casa, tá? Não esqueçam que a personagem ela tem um papel fundamental em uma história. Vocês já viram alguma história sem personagem? Não, né? Vocês já viram acontecer alguma trama, algum conto, alguma história sem local? Não. Todas as histórias têm que ter um local. A Branca de Neve. Acontece aonde a história da Branca de Neve? Na Branca de Neve já é uma personagem, né? E além da Branca de Neve existem várias outras personagens. Nós vimos ontem na disciplina de português que existem personagens que aparecem mais nas histórias e tem aquele personagem que aparece poucas vezes. Então tem o personagem principal e tem aqueles personagens que só fazem parte da trama, né? Em alguns momentos. Mas é necessário ser só pessoas, professora, para ser as personagens? Não. A história pode acontecer com as personagens sendo objetos, animais e pessoas, tá certo? Mas não esqueçam que toda história tem que ter personagem. Tá ok, meus amores? Então a gente fica por aqui e eu aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço a todos.